Olha que beleza! Último ponto de serviços públicos, né? O penúltimo e o último. Tá acabando já. Depois nós vamos falar de um tema bem bacana. Você pode escolher improbidade administrativa ou responsabilidade civil do Estado. Escolha. Se você não responder, daí eu escolho por você, tá? Não tem problema não. Mas os dois são legais, são bem legais mesmo. Tem um monte de decisão de tribunal, um monte de história, regra e exceção e uma penca de questões. Então vamos. Ó, vamos lá para o finalzinho. Vamos passear aqui pelo aquilo que nós já trabalhamos durante as aulas. Você já tem aí um caderno que, se tiver anotando, tem bastante coisa, né? É isso mesmo. Eu, quando era concurseiro, eu marcava os estudos pelas canetas que iam esvaziando. É bonito. Aquelas, então, de marca-texto, nossa senhora, comprava de caixa. Mas veja comigo aqui, ó. Quando nós estamos falando agora de responsabilidade da concessionária, permissionária e o dano causado a terceiro. Esse tema é bem bacana, eu vou explicar ele hoje, porque eu não quero correr o risco de você estudou serviços públicos ou não estudou até o final, depois vai para a responsabilidade civil, não estuda tudo e não vê isso. E isso despenca. Olha só, tem certas mortes que quando São Pedro recebe o prontuário, eu imagino que deve ter uma certa burocracia no céu, não encaixa. Fala, não, como é que morre assim? Não pode ser, né? Chama o estagiário e fala, ó, confirma aí, meu filho, você fez bobagem. Em Curitiba, teve um acidente que quem morreu ali, amigo, ó, a hora que chegou no céu, no purgatório, ou às vezes no inferno, deve ter metido o pé na porta, porque não é possível. Imagina a cena. O sujeito acorda, toma seu banho e lembra que tem que pagar um boleto, um talãozinho. Vai numa grande loja, dessas lojas de rede de magazine, etc., lojas de departamentos, entra lá, tem a fila do caixa e ele está esperando a vez. No mesmo momento, em outro ponto da cidade, vem caminhando a morte dentro do ônibus. Como assim? Tem lá as canaletas, as vias do ônibus em Curitiba, e o motorista está vindo se sentindo meio mal. Mas está ali dirigindo, ônibus lotado e ele dirigindo. Lá na loja de departamento, a fila está caminhando. Chegou a vez da senhora pagar o seu carnezinho lá, o seu boleto. Ela está no caixa, o motorista do ônibus está piorando, a vista está ficando turva e ele tem um mal súbito. Ele infartou. O ônibus ficou sem controle, saiu da canaleta, atravessa a rua, vai batendo em quem está pela frente, entra na loja de departamento e mata quem estava no caixa pagando a conta. Aí eu imagino São Pedro que recebe o prontuário e vê, morreu atropelada por um ônibus dentro da loja de departamento. Fala, não dá, né? Não dá. Chama o estagiário que tem problema nesse óbito aqui. Morreu assim. Olha que morte mais retardada, né? Aí agora, dentro desse contexto, eu lhe pergunto, quem estava dentro do ônibus, dentro do veículo, tendo em vista que ali é uma concessão de serviço público, era usuário do serviço. E com a pancada, muita gente lá se machucou. Quem estava lá na loja pagando o seu boleto, o seu carnê, não era usuário do serviço de transporte público, claro, mas também teve dano, morreu. Ué. Aí eu lhe pergunto, como trabalhar com a responsabilidade da concessionária e da permissionária de serviço público que causa o dano em relação ao terceiro? Até 2005, não anota, é só para escutar, não anota. Até 2005, o Supremo Tribunal Federal separava. O Supremo Tribunal Federal até 2005 dizia assim, ó, se o dano foi causado ao usuário do serviço público, o usuário do serviço público tem a seu favor a responsabilidade objetiva. Mas, se o dano foi causado a um não usuário, o não usuário do serviço público tem a seu favor a responsabilidade subjetiva. Eu já vou entrar em responsabilidade civil, então não precisa nem se incomodar, não. Agora você vai anotar. A partir de 2006, isso mudou completamente. A partir de 2006, o que nós temos? Nós temos que o Supremo muda a sua interpretação
se encaixa no texto constitucional, no artigo 37, parágrafo 6º, e fala assim, olha, a bem da verdade, a concessionária ou permissionária de serviço público, a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, responde de forma objetiva em relação ao dano ao terceiro. Seja esse terceiro usuário, seja esse terceiro não usuário. Ela responde de forma objetiva. Ótimo. Então, nesse caso do acidente de Curitiba, o que nós temos? Para quem estava lá dentro do ônibus, usuário do serviço de transporte, responsabilidade objetiva, concessionária, a empresa teve que pagar. Para quem sofreu o dano e estava fora do veículo, estava lá na calçada, estava pagando a sua conta e etc., não usuário. Perfeito? Mas a responsabilidade também é a mesma. Responsabilidade objetiva. Vai para mim no artigo 25 da 8987. Vai para mim no artigo 25 da lei 8987. Olha lá. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclui ou atenue essa responsabilidade. Parágrafo 1º. Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, concedido bem como a implementação de projetos associados. Deixa isso marcadinho. Aí volta para o raciocínio aqui. A responsabilidade dela é objetiva, quer seja o dano causado ao usuário ou ao não usuário do serviço público. E depois, nós então temos, e vamos falar disso de novo lá em responsabilidade civil do Estado. Depois nós temos judicialização das políticas públicas. Isso aqui é típico papel de país subdesenvolvido. É típico tema de país subdesenvolvido, em que muita gente defende um ativismo do poder judiciário. Lá fora, em países evoluídos, isso não dá certo. Quando o então, hoje, né, presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, escreveu lá o livro que ele tem sobre as cotas raciais e dizendo, olha, não dá certo isso, porque lá nos Estados Unidos já tentaram, aqui no Brasil nós implementamos, né? Porque com base na cor você tem cota. Não, não é com base na cota de raça, que não existe distinção de raça. Deveria ser com base no ensino público ou não, por exemplo. Mas nós estamos atrasados mais de 60 anos em relação aos Estados Unidos e estamos aplicando aqui o que lá também já não deu certo e já confirmaram. Tudo bem. E essa história de judicialização de política pública é a mesma coisa. O juiz não é um super-homem. Nós temos a tripartição de poderes e serve para isso a tripartição. Para que o executivo, o legislativo e o judiciário, cada um cumpra a sua função. Você fala, Barbieri, mas muitas vezes não acontece. Sim, porque nós somos um país que não é desenvolvido. E é por essa razão que se o legislativo e o executivo não faz, quem é que sobra? Quem que é a última esperança? O judiciário. E aí o judiciário tem que fazer o quê? Tem que intervir no orçamento. Aí o judiciário tem que mandar internar, tem que mandar operar. Aí o judiciário, muitas vezes, passando por cima de leis, de normas regulamentares, etc., manda plano de saúde cumprir com algumas decisões, quando, na verdade, aquele usuário, o consumidor, não tinha o direito. Caso típico. O cara nunca mais pagou o plano, foi notificado várias vezes, encerraram o plano dele, aí ele fica doente, entra com uma ação, quer que o plano paga agora. Então, assim, esse juiz super-homem é típico caso de país subdesenvolvido. Então, quando o Poder Judiciário, quando nós temos a judicialização das políticas públicas, nada mais é do que o judiciário ingressando na análise da administração e determinando. Só que aí é um risco, porque você começa a entrar em limite. Olha, a verba que eu tive que prestar aquele serviço, aquela operação, aquele tratamento, está faltando na educação, está faltando na segurança. Então, se fosse necessário um super juiz, não precisava de mais ninguém. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal vem freando toda essa política de judicialização, porque em alguns tratamentos, por exemplo, pacientes com câncer terminal, em que não há confirmação da eficácia ou da eficiência do tratamento no exterior, tratamento que custa uma fortuna, o Supremo tem indeferido.
Ou às vezes, se o tratamento é fornecido pelo SUS, o Supremo determina que faça no Brasil. Então são essas as questões que nós temos que analisar com muito cuidado. É muito fácil falar, cumpra-se uma decisão. Tudo bem, só que não tem leito. Como é que cumpre? Não cumpra? Não, tá bom, vou colocar onde, meu filho? Ah, se vira. Não, não tem onde pôr. Então, cuidado, né? Você que amanhã será um juiz, será uma juíza, cuidado para você não entrar em descrédito e ficar com cara daquilo que você está imaginando, porque as decisões devem ser cumpridas na medida do possível. Ninguém tem condição de criar nada. Então é o que um professor meu desembargador fala. Tome muito cuidado quando der decisões, mandando prender todo mundo se não cumprir, etc. Porque às vezes não tem como cumprir aquela decisão. Ou então para você cumprir, você mata outro. Como é que faz? Judicialização é um tema que, graças a Deus, no Brasil, ele vem perdendo força. Mas na década passada, nossa, era coqueluche, caía um monte. Eu lembro quando eu fiz mestrado, quantos colegas não defendiam a judicialização? Isso é uma bobagem, com todo respeito. O ativismo judicial é típico de país subdesenvolvido. Graças a Deus, o Supremo vem freando um pouco isso aí, tá bom? Sobre judicialização, na primeira fase, não vai aparecer. Mas é provável que você encontre alguma coisa nisso em um prova oral. Em prova oral pode lhe perguntar, claro, a depender da carreira que você está estudando também, né? Não é para todo mundo, não. E é essa a ideia. É o judiciário ingressando na esfera do Poder Executivo, por exemplo, analisando o orçamento, ingressando no Legislativo e querendo, em último caso, ser quase um super juiz. Vai dar problema, pode ter certeza, tá? Vai dar problema. Só para a gente arrematar o ponto, você vai marcar para mim alguns artigos dentro da 8987. Você já marcou o artigo 2º, você vai marcar aquilo que diz respeito ao artigo 3º, você vai marcar o artigo 6º, né? Tudo autoexplicativo, fica tranquilo. Você vai marcar o artigo 11, porque eu posso ter complemento da renda da concessionária com exploração de placa de publicidade, etc., e vai diminuir, em tese, o preço da tarifa. Você vai marcar o 23A. O 23A, minto, antes você marca o 18A. Marca o 18A, que nós já falamos, é a inversão de fase, a possibilidade da inversão de fase entre a habilitação e a classificação e julgamento. Aí você marca o 23A. O 23A é a possibilidade da aplicação do quê? Da arbitragem dentro de serviços públicos. Depois disso, o 25 eu já pedi para você marcar. Marca o 27. Aí você vai marcar o 36, o 37 e o 38. Marca também, por gentileza, o 39. São os dispositivos principais que nós já trabalhamos. O 40 você já marcou lá em permissão. E é isso. São esses os pontos principais da 8987. Como eu lhe disse, nós estudamos aqui as concessões comuns, simples precedida de execução de obra pública, não falamos de PPP, trabalhamos com todo o sistema do serviço público que hoje vigora no país e na próxima aula, aí, se você ainda não me respondeu, né, eu vou escolher o tema. Vamos ver, o que vai ser mais bacana, né? Improbidade administrativa ou responsabilidade civil do Estado? Estou inclinando para a responsabilidade civil do Estado. Vamos ver. Surpresa, né? Próxima aula, então, eu lhe conto qual que é a nossa nova matéria. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, ótimos estudos para você e a gente se vê. Até lá!